Agora nós vamos para uma outra peça que é o conceito do Papai Noel. Então, seria esta peça aqui, tá? Que, veja bem, apesar de não ter a carinha do Papai Noel, a gente bate o olho aqui, a gente sabe que é o Papai Noel, certo? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos usar a pasta americana vermelha, ou poderia ser qualquer outra pasta, a preta e a branca, certo? Eu já adiantei aqui e já fiz a tampinha. Aqui eu tô usando uma tampinha com um cortador um pouco menor. Esse tem 6 centímetros de diâmetro, que eu fiz exatamente como eu fiz no boneco de neve, tá? Então, tá aqui a nossa tampinha. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos abrir a nossa pasta branca, que já tem CMC nela. Sempre a gente manipula, isso tanto faz, né? Que pasta que é. Vamos manipular um pouquinho e vamos cortar os botõezinhos. O que eu fiz para os botõezinhos aqui? Eu usei um cortador redondinho, tá? Que ele tem aqui meio centímetro de diâmetro, mas poderia ser o quê? Um bico perlê, tá? Esse aqui é um bico perlê 12, tá? Mas vocês veem aí um cortador ou um bico perlê que se tem em casa, ou alguma coisa redondinha, né? Que dê o tamanho de um botão, que esse botão não fique muito desproporcional. Então, vamos lá. 2 botõezinhos, um botãozinho, 2 botõezinhos. Pronto. Tá aqui cortados os nossos botõezinhos. A gente vê se não tem rebarba, né? Um pouquinho de gordura vegetal na mão e a gente ajeita o que tiver que ajeitar, né? Acabamento, gente, é imprescindível, né? E agora, como nós fizemos lá com o acabamento da cartolinha do nosso boneco de neve, aqui nós vamos fazer, então, o cinto do Papai Noel, que ele pode ter quanto? Um pouquinho de mais de meio centímetro. Vou fazer uma tripinha, ó, tô enrolando aqui com a mão, faço uma tripinha. Dou uma amassadinha nela, só pra gente poder abrir de comprido, né? Ó. Não posso fazer esse cinto muito fino, mais ou menos 1 milímetro de espessura, ó, tá? E aí eu meço, pra ver se tá tudo certo. Agora eu vou cortar. Vou colocar isso tudo pra cá. Vamos lá. Agora eu vou cortar. Vou cortar pra quê? Pra deixar retinho, né, gente? Pra deixar o negócio legalzinho. Vocês podem fazer isso com uma régua, né? É que essa minha placa, ela já tem todas as linhas aqui e eu consigo trabalhar mais rápido sem ter que ficar trabalhando com régua, mas trabalha com a régua, sem problema nenhum, ó. Venho aqui, experimento para ver se tá do jeito que eu quero, certo? Passo sempre um pouquinho de gordura vegetal onde eu cortei, né? Para tirar alguma rebarbazinha que tenha. E aí, aonde eu vou colar isso? Eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos 3/4 para baixo. Então, aqui seria mais ou menos a metade, um pouquinho para baixo da metade. Ó, mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Então, se eu colocar na metade, vai ficar esquisito. Então, eu venho mais aqui para baixo. Vou passar colinha na minha peça. Essas decorações, elas são muito práticas, sobretudo, ou para quem está muito sobrecarregado de trabalho, né? E não tem tempo para ficar fazendo um cardápio muito elaborado,
trabalha sozinho, né? Ou então para quem não tem experiência. Então, vamos lá, colocamos aqui, vê se não tá torto, cola direitinho, e agora a gente vem e faz o acabamento, acompanha o arredondado, ó, acompanha, tirei, agora a gente vem aqui e ajeita para não ficar ponta para fora. Pronto. Pega um papelzinho limpa, muito bem. Se quiser um pouquinho mais para cima, se quiser um pouquinho mais para baixo, não tem problema. Agora, eu venho com os botõezinhos. Aqui, aqui. E não coloco muito perto do cinto, não. Um aqui, veja bem se está retinho. E outro mais aqui. Pronto. A gente vem e ajeita, se tem alguma coisinha. Gente, vocês sabem que eu sou, assim, fanática, né? Por essa questão de acabamento. Tá? Pronto. A gente vê bem se não tá, eu vou colocar bem aqui, porque aqui eu sei se tá torto, se não tá torto. Ó, um pouquinho mais pra cá, esse um pouquinho mais pra baixo. Enquanto não secou, né, eu ainda posso mexer. Ah, eu quero botar um menorzinho, sem problema nenhum. Agora, nós vamos fazer o cinto. Que o cinto dele é dourado, né? Então, aqui eu tenho um pedacinho de pasta amarela. Mas por que que é amarela? Porque é a fivelinha do cinto dele que vai ser dourada. Então, vai lá no meu Instagram, que eu tenho uma postagem porque que eu faço as bases que vão ser douradas, eu faço de amarelo, né? Porque eu economizo tinta. O dourado fica mais bonito, tem uma questão de luz aí, então dá uma olhadinha na postagem que eu fiz, que eu gravei um videozinho bem curtinho para falar sobre isso. Então, vamos lá. Mas se quiser fazer branco, também pode fazer. Fiz uma tripinha, só para poder abrir. Como aqui, esse cintinho, ele é retangular, e eu não tinha um cortador tão pequenininho, então, a gente faz. Vamos lá. Um corte aqui. Outro corte aqui. De quanto? Pode fazer esse cintinho de meio centímetro, tá? Vou cortar aqui e vou fazer aqui um retângulo. E aí, então, vocês veem o tamanho do cinto que vocês querem, né? Eu vou fazer um cintinho um pouco menor. E eu venho aqui e vou experimentar. Tá? Tá bom. Esse tamanho tá ótimo. Então, vamos lá. Um pouquinho de gordura vegetal aqui. Só pra gente tirar alguma rebarbinha. Fica um acabamento bem legal. Fica um acabamento fino, né? Fica um acabamento de gente grande. Muito bem. Pinto antes de colocar. Então, vamos lá. Vou pegar minha tinta dourada e vou... uma gotinha. E vamos aqui pintar. Eu vou colocar isso em cima de um papelzinho, que é só para não sujar muito aqui a minha bancada. E vamos lá e vamos pintar. Passa uma demão, depois espera secar um pouquinho, passa outra demão, se for o caso.
E eu vou ter um dourado muito bonito se a minha base for amarela. Isso aqui, né, gente, a gente faz linha de produção, tá? Faz todos de uma vez. Vou colocar pra cá. E esse vou colocar aqui. Pronto, vamos esperar secar. E a gente cola. Então, é assim. Se nós estivéssemos fazendo em alguma peça, né, que fosse arredondada em cima, que tivesse essa superfície arredondada, eu teria montado tudo isso já aqui. Eu vou até fazer aqui para vocês poderem ver, então, como é que funciona, tá? Ele estaria aqui, bem no meio, direitinho na minha peça, já estaria tudo colado. Eu teria feito tudo isso aqui colado, tá? Se for reta, eu posso fazer tudo fora e depois colar. Então, agora, vou colar o nosso cintinho. Pronto. Venho aqui e... faz mal, depois eu tiro. É bom que aconteça aqui, né? Que aí vocês veem como é que a gente arruma isso. É porque ainda não secou. Pronto. Aí, o que a gente faz? A gente pega um cotonete ou pega um palitinho com algodão e a gente limpa. Aqui eu tenho um cotonete úmido, levemente umedecido. Eu venho aqui e pronto. Então, aquele dourado que tinha escapado, não escapa, não está mais aqui. Pronto. A hora que secar, e se eu tiver, então, algum acabamento aqui para fazer, eu já venho e já pego a minha tinta dourada que eu já deixei para lá, venho aqui e faço um acabamentozinho, se for o caso. Tudo isso aqui é muito rápido, certo? E tá pronto. Ó. Se for uma superfície reta, né, não tem problema. Eu posso fazer fora e depois vir colocando. Eu só não posso esperar secar muito, né? Porque senão depois não cola, certo? E tá pronto o nosso conceito de Papai Noel. Agora, nós vamos fazer o conceito de uma rena, tá? Para isso, nós vamos usar pasta vermelha, pasta verde. Aqui eu tô usando, eu usei o verde folha da Mix. E preparei uma peça, uma pasta, aliás, né? Para a peça do chifre da rena. Eu preparei aqui uma pasta que eu usei marrom e amarelo, tá? Um pouquinho de marrom e um pouquinho mais de amarelo para dar esse tom de ocre, porque eu não queria que esse chifre fosse marrom. Mas pode ser marrom sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, porque aí eu fiz 2 desse aqui, tá bom? Então, vamos começar pela tampinha, né? Pela base. A base desse vai ser verde. Eu vou colocar um pouquinho mais de CMC aqui, porque já tem, mas tem pouco. Eu quero que ele seque um pouquinho mais rápido. Gordura vegetal na mão. E vamos lá. Todas elas a gente prepara da mesma forma. Pronto. E agora sim, vou fazer uma bolinha aqui e vamos preparar. E aqui eu vou usar o rolinho de textura, tá? Para quem não usou, ver como é que funciona. Eu texturizo a minha pasta antes de cortar, antes de usar o cortador. E eu preciso abrir ela um pouco mais grossa, ó. Ela tá
um pouco mais grossa, por quê? Porque ela vai afinar mais a hora que eu passar o rolo. Então, por exemplo, eu vou usar esse rolinho aqui, ó. Poderia ser qualquer um outro, tem um mais bonito do que o outro. Ó, eu vou, pressiono e vou de uma vez só. Ó, eu não paro no meio do caminho. Aqui, ó. Certo? Todos eles funcionam da mesma forma. Aí sim, texturizei, aí eu vou e corto. Coloco meu saquinho aqui em cima. E vamos cortar. Cortei, tirei, pronto. Guardo a pasta que sobrou, vejo se tem rebarba. Se tiver rebarba, eu já venho e já tiro. Como eu falei para vocês, eu não tô me preocupando muito aqui com isso, porque senão fica muito demorado e vocês ficarem me vendo aí tirando rebarba, né? Mas vocês façam isso para ficar um acabamento bem bonito, porque senão no doce, né? Ou seja, lá onde vocês vão colocar, isso fica aparecendo e fica muito feio, tá? Então, a nossa tampinha tá pronta. Me perguntaram que espátula é essa que eu tô usando, né? Essa espátula, ela é da Blue Star? Ela é da Blue Star. A Blue Star tem um negócio, tem assim um conjunto de peças muito bons para modelar. Vende em conjuntos ou vende separado e não são materiais caros, tá? Pronto, tá aqui. Fica aí reservada. Agora nós vamos cortar o chifre da nossa rena, né? Limpa a mão, né? E é importante limpar a mão. Pronto. Aqui tá a pasta, já tem CMC nela. E aqui eu vou usar o Celpin, que é mais fininho. E vamos abrir essa nossa pasta. Não precisa ser muito grossa, para não ficar um chifre grosseiro, né? Pronto. Tá aberta a nossa pasta. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso molde por cima. Tá aqui o molde dos chifres, tá? Que eu vou mandar para vocês, chifre e nariz. Coloco aqui em cima e vamos passar. É tanta esteca aqui em cima, gente, que às vezes o negócio some e eu não sei nem para onde foi. Achei. Pronto. Vamos lá, vou passar por cima. Vocês podem recortar esses moldes que eu mando. Podem fazer em EVA para poder durar mais, né? É que como isso eu tô fazendo só para material de aula, eu não tô me preocupando, né? Pronto, passei. Tá marcado. Ó, marcou. E agora eu vou cortar. Como a pasta tá fresca, eu vou cortando e vou segurando, tá? Para não sair muito do lugar. Eu só vou seguindo as linhas que eu marquei e tá tudo certo. Pronto. Cortou, tá cortado já. Simples assim. Agora eu venho aqui com um pouquinho de gordura vegetal, tiro, né? Pelo menos suavizo essas marcas. Tudo isso é acabamento,
tudo isso faz diferença, é o que diferencia o meu trabalho, né, do trabalho, o nosso trabalho, o trabalho que vai diferenciar o nosso trabalho, o trabalho de vocês, dos demais, né, que tem um acabamento mais bonito. Pronto. Guardo o que sobrou da pasta e tá aqui. Pronto. E aqui, esse aqui já tá mais seco, porque eu cortei antes da aula. Já tenho os dois aqui. Deixa aqui sossegadinho. E agora vamos fazer o nosso narizinho. Pasta vermelha. CMC da pasta. Essa minha pasta tava sem, porque eu não preparo muito com CMC antes, não. Porque a minha pasta vai ressecando e a gente não tá aí pra perder pasta, né? Gordura vegetal na mão. Tá todo mundo aqui e tá tudo certo. Aí eu vou no molde, né? E vou ver mais ou menos o tamanho do nariz dele. Tá meio grande, a gente tira, faz de novo, tá aqui, pronto. Agora eu dou uma leve achatadinha, uma coisinha leve, pronto. E deixa todo mundo descansar aí. E agora nós vamos, então, colar. Se eu vou para uma superfície arredondada, eu vou para minha superfície arredondada, eu vou até fazer aqui um inteirinho para vocês verem. Então, essa aqui é a tampinha do meu panetone, é a tampinha do meu cupcake, tá? Daqueles cupcakes mais... Tá aqui a tampinha. Coloquei a tampinha, essa tampinha não pode estar seca, esturricada, senão não vai fazer a volta, tá? Então, tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os chifres. Eu escolho a posição dos chifres que eu quero, tá? Vou deixar um pouquinho mais pra cá, o outro um pouquinho mais pra cá, tá? Espero secar um pouquinho, porque ele tá meio que querendo desmaiar. Esse aqui não, porque já tá mais seco, mas esse aqui, o que eu faço? Venho com o papelzinho aqui de baixo e vou deixar secar, tá? Mas vamos colar primeiro. A gente primeiro escolhe o lugar, depois a gente vê aonde quer colar. Vamos lá, um pouquinho de cola aqui. Vou passar cola. Pouca cola, por quê? Porque muita cola, nada cola. Pra cá. Vou colocar um pra cá. Eu tenho que ver por causa da posição do nariz dele, né, gente? Mas depois ainda dá pra gente mexer se for o caso. Só que eu tô mostrando pra vocês como é que a gente faz quando eu estou numa superfície mais arredondada. Então, eu já vou fazendo a montagem no próprio doce, ou seja lá o que for, né? Ah, tá desabando porque eu tô fazendo com ele muito mole. Não deveria estar tão mole, né? Mas se tiver, a gente entra aqui e cessa o desabamento. Pronto. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com o nariz. E dou uma pressionadinha para esse nariz ficar bem coladinho, ó. Tá? Ó. Nariz bem coladinho. E a hora que essa pasta estiver um pouquinho mais seca, eu não posso deixar esse acabamento aqui. Isso, pronto. Tá? A hora que essa pasta estiver um pouco mais seca,
eu venho e dou a luzinha no nariz dele. Eu vou dar essa luzinha com o quê? Com a tinta branca. Então, eu venho aqui, coloco uma gotinha da minha tinta branca, uma gotinha só. Aí, a gente vem com um pincel bem fininho e vamos passar aqui. Eu escolho um lugarzinho no ladinho do narizinho dele só para dar uma luz nesse. E vou fazer como se fosse um movimento de vírgula. Eu venho daqui para cá, como se fosse uma vírgula. Pode ser maior, pode ser menor. Ó, só para dar aquela luz, né? Entrei aqui e fiz uma vírgulazinha. E, gente, tá pronto, né? Posso fazer a mesma coisa, que é o que eu fiz neste modelo aqui, né? Que eu dei uma envelhecida nesse galho dele. Então, como é que eu fiz isso? Aquela tinta marrom, né? O mesmo processo, tá? Um pouquinho da nossa tinta marrom. Pronto. E venho fazendo a mesma coisa. É que tá muito molhado. Eu vou fazer até de cabeça para baixo aqui para mim. Eu venho aqui, ó. Venho bem no cantinho, coloco um pouquinho de álcool, que é para me ajudar a esfumar essa tinta. Venho aqui e ó. E aí eu dou uma envelhecida nele. Eu fico com um acabamento bem mais legalzinho, dá um arzinho de chifrinho mais amadeirado. Aí eu pego um pouquinho de álcool e dou aquela espalhadinha aqui, ó. E ele fica com aquele aspecto meio manchadinho. E assim eu vou fazer nele todo. Mas, volto a dizer, isto é opcional. Ah, não quero. Ah, não faz, certo? Vou tirando o excesso. E assim eu faço nele todinho. E aí eu tenho, né, um acabamento diferenciado. E tá pronta a nossa rena. Simples assim.